Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Defina. Meu nome é João Ricardo Oliveira e agora vamos fazer a questão 29 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Vamos ver o que a questão pede. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é... É possível fazer essa questão por enumeração? O que é enumeração? É fazer a lista de valores, a lista de possibilidades, até que a resposta surja no meio dessa lista, surja automaticamente. É possível fazer assim? É. Mas é a melhor forma de fazer? Não. O ideal é que você saiba qual é a ferramenta exata, a ferramenta adequada para resolver esse tipo de questão. Aliás, a matemática é toda essa, né? Tudo que você aprende em matemática são ferramentas, e ferramenta serve para alguma coisa. Então, além de aprender as ferramentas da matemática, é muito importante que você saiba qual é a utilidade daquilo, onde você vai aplicar aquilo, em que situações aquela ferramenta vai ser essencial, ela vai te ajudar. É claro que a prova é de múltipla escolha, ninguém está vendo o seu cálculo, ninguém está vendo como você fez, então vale tudo, vale qualquer... Na hora do desespero, vale fazer qualquer coisa, só não vale deixar a questão em branco, claro. Mas e se o problema falasse que a gerente viaja de 179 em 179 dias e o assistente viaja de 345 em 345 dias? Ficaria muito mais complicado resolver por enumeração, concorda comigo? Então, esse tipo de solução quebra-galho depende muito da sorte, depende das circunstâncias que o enunciado está te fornecendo, dos valores. Se são valores pequenos, valores amigáveis, valores fáceis de você trabalhar, ok, ninguém está vendo o seu cálculo mesmo, mas o ideal é que você não fique dependente desse tipo de sorte, desse tipo de circunstância. Então vamos lá. Como fazer essa questão sem ser por enumeração? A gerente viaja de 24 em 24 dias, o que significa dizer que os dias de viagem dela vão ser múltiplos de 24. O assistente viaja de 16 em 16 dias, o que significa dizer que as viagens dele, os dias de viagem dele, vão ser múltiplos de 16. Na lista de múltiplos de 24 e na lista de múltiplos de 16, eventualmente pode ser que você encontre o mesmo número nas duas listas. Se nós temos um número que está presente nas duas listas, listas essas de múltiplos de 24 e de 16, nós poderíamos chamar esses números de múltiplos comuns. Múltiplos porque eles estão sendo obtidos da lista de múltiplos do 24 e do 16, e como eles estão presentes nas duas listas ao mesmo tempo, é por isso que a gente chama esses números de múltiplos comuns, comuns aos dois, comuns a 24 e a 16. Só que uma lista de múltiplos é uma lista infinita, você pode continuar descobrindo indefinidamente múltiplos de um número. Então não tem como você descobrir o maior número de um múltiplo, né? Mas tem como você descobrir o menor múltiplo comum, o menor número, o primeiro número que é múltiplo ao mesmo tempo de 24 e de 16. É o famoso MMC. Então tá aí a resposta para a questão que eu coloquei no início da resolução. Qual é a ferramenta adequada para uma questão desse tipo? MMC. Uma questão dessas sai por MMC. Então nós vamos fazer o MMC entre 24 e 16. Existem diversas maneiras, existem diversos métodos para calcular o MMC. O mais fácil e talvez o mais conhecido de todos seja o método da decomposição simultânea, né? Que é aquele método onde nós vamos decompor os dois números ao mesmo tempo. Decompor, vamos lembrar, se você já brincou de Lego alguma vez na sua vida, né? Tinha lá uma casa bonita e você desmontou essa casa, né, em pecinhas, né? Uma decomposição é a mesma coisa, né? Um número, quando o número não é primo, o número que não é primo é chamado de número composto, né? Tipo, 24 é um número composto, 16 é um número composto. De onde vem esse nome? Por que o número é chamado de composto? O nome é autoexplicativo, porque ele é composto de quê? De números primos. E de onde vem esse nome primo? Vem de primordial, vem de primeiro. Então, números primos são números primordiais, são números mais básicos, são números fundamentais. O número primo é como se fosse a pecinha do Lego. E o número composto, que tem esse nome porque ele é composto por primos, é como se fosse a casa que você constrói com essas pecinhas. Então, todo o processo de decomposição é como se fosse uma desmontagem. Você vai desmontar esse número nas suas pecinhas mais fundamentais, ou seja, nos seus fatores primos.
Então vamos lá. Os dois são divisíveis por 2. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 8. Os dois ainda são por 2. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 4. Os dois ainda são por 2. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Os dois não são divisíveis por 2, só um deles, né? Mas como existe um que ainda é divisível por 2, nós podemos ainda usar o fator 2 aqui como divisor. Então, esse que não é divisível em termos exatos, tá? Divisível ele é, não é exatamente divisível. E esse aqui por 2 dá 1. Agora, o próximo fator primo seria 3, né? Então, aqui dá 1 e aqui dá 1. Fazendo essa multiplicação aqui, nós encontramos 48. Então, 48 é o MMC entre 24 e 16. O que significa isso? Nós temos a lista de múltiplos de 24, nós temos a lista de múltiplos de 16 e nós temos aqueles números que vão aparecer nas duas listas ao mesmo tempo. Esses números que aparecem nas duas listas ao mesmo tempo são os múltiplos comuns de 24 e de 16. Desses múltiplos comuns, desses números que aparecem nas duas listas ao mesmo tempo, o primeiro deles é 48. É isso que significa mínimo ou menor, tanto faz, múltiplo comum. Beleza. Então, se nós chamarmos a primeira viagem da gerente e do assistente juntos, né, de 0, né, aquele momento, vamos chamar aquele momento de momento 0, então daqui a 48 dias é quando eles vão viajar juntos novamente. Mas a pergunta do problema não é essa. O problema chama de X a quantidade de viagens que a gerente faz sozinha antes desse dia. E ele chama de Y a quantidade de viagens que o assistente faz sozinho antes desse dia. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar 48, que é quando os dois vão viajar juntos novamente, né? A próxima viagem dos dois juntos, e dividir por 24. Por quê? Porque a gerente viaja de 24 em 24 dias, né? Isso dá 2 resto 0. O que significa isso que eu acabei de fazer? Significa dizer que a próxima viagem dos dois juntos vai ser a segunda viagem da gerente. Se ela vai ser a segunda viagem da gerente, ela teve uma viagem antes disso que ela viajou sozinha. E o problema chama isso de X, né? Tá lá no enunciado. X é a quantidade de viagens que a gerente faz sozinha antes da próxima viagem que ela faz junto com o assistente. Mesma coisa para o assistente, né? Ele vai viajar junto com a gerente daqui a 48 dias, foi o que nós descobrimos no MMC. Ele viaja de 16 em 16 dias, vamos dividir isso por 16 para saber qual é o número dessa viagem, né? Isso dá 3 resto 0. O que significa isso? Que é na terceira viagem do assistente que ele vai viajar novamente com a gerente, junto com a gerente. Peraí. Se ele viaja novamente com a gerente na terceira viagem dele, é porque ele fez 2 viagens antes, sozinho. E o problema chama isso de Y, né? Tá lá no enunciado. Y é a quantidade de viagens que o assistente faz sozinho antes de viajar com a gerente novamente. Então, Y é igual a 2. Ele pede o valor de X mais Y, 1 mais 2, gabarito letra C. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar o canal também. Como? Compartilhando, mandando com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, não importa, mas isso ajuda muito o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário também é muito importante e caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder sempre que sair um vídeo novo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.